O Conversa com a Fátima de hoje é patrocinado pela Editora Global. Conversa com a Fátima, número, caralho, quantos que estamos aí, Murilo? Você que tava contando aí, cara, 14, 15 já? Uma parada assim, Conversa com a Fátima 15, acho que foi bobear essa parada assim, cara. Tamo, ó, maior programa de sucesso. Assim, a galera sempre reclama que eu não dou muita continuidade para as séries que eu começo no Livrado, assim, mas graças a você o Conversa com a Fátima tá rolando. Estamos aqui com o Lucas. E aí, Lucas, tudo bem com você? Tranquilo. O Lucas acabou de voltar de uma temporada do Pará aí, cara, passou um tempo, tomou um café com o Edir Augusto. Abraço pro Edir. Edir assiste a gente. É gente boníssimo, cara. É. Não, mas ele assiste mesmo, tá? É mesmo? Maneiro. Assiste, E muita gente boa e um grande escritor. É, um cara massa pra caramba. Honra minha. E estamos aqui hoje, cara, pela Global, para falar do livro Ave Palavra do Guimarães Rosa, né? O último lançamento do Guimarães Rosa pela Global. Este livro aqui é uma coletânea de textos, né, publicados postumamente, mas é os textos que ele estava reunindo ali para ser alguma coisa. E acabou sendo organizado dessa forma, né? Acho que o Paulo Ronay teve uma participação na organização. Sim. E tudo mais. E, né, cara, Guimarães Rosa, grande escritor mineiro. Falando em mineiro, cara, o Lucas trouxe pra mim, do Pará, uma cachaçinha de jambu. Olha aqui que bonitinha, cara. Estamos botando aqui uma dosezinha pra gente, pra fazer uma tradição ao estilo mineiro. Saúde. Levinha, levinha. Super gostoso. E dá uma amortecida na boca. Dá. Esse aqui é legal, cachaça de jambu deixa a boca dormente. E a garganta. É. Será que foi bom a gente tomar isso antes de começar o vídeo? É. Não sei, mas cachaça de jambu amortece a língua, a boca e a garganta. Então, galera sensual que tá assistindo a gente aí, fica essa dica. Parece que tá rolando uma rave na minha boca. A gente vai começar a falar na língua do Guimarães Rosa agora. Talvez fosse o que faltava, assim. Gosta demais. Cara, considerações iniciais então sobre a palavra, Lucas. O que você achou da leitura? De novo, como a gente sempre... Pô, é foda, os caras ficam mandando o livro do Rosa pra gente comentar e a gente sempre vai ficar pagando pau porque... Porque é o maior escritor de todos os tempos. Do Brasil, eu acho que, assim... É difícil falar dois, a gente já comentou isso, mas pra mim de fato uma coisa... eu acho que sim também. Em outro nível. Mas é legal você ver aqui, porque, que nem o livro falou, são textos reunidos, não necessariamente enquadrados num gênero específico. Uhum. Então a gente vai ter aqui, pode ser crônicas, né? Você chamou de crônicas, eu estava mais inclinado a chamar de causa, assim, contando causa e tal. Uhum. Tem poemas, tem umas coisas que são misturas ali, que parece ser uma espécie de uma dramaturgia estruturada e tal. Enfim, são textos que ele estava trabalhando, que tem alguns parecem mais prontos do que outros, e também é difícil da gente saber, e que não são aí os consagradíssimos, não é? Então você está vendo o cara trabalhar num nível outro, assim. O que não é nem um pouco demérito, porque o que ele parece assim, quando ele tá fazendo o mais simples, o mais básico, quando ele tá brincando de escrever poeminha e tal, ele tá tipo a léguas de distância da galera. Isso é uma parada bem louca mesmo. Eu tava falando pro Lucas que eu tava achando muito do que o Guimarães estava fazendo como crônica, porque existe umas discussões, principalmente nesses relatos de viagem que aparecem logo no começo do livro. Existe a descrição do ambiente, a narrativa, né, e um causinho, mas sempre tendo em vista a subjetividade do escritor, assim, aquela coisa que ao mesmo tempo que se presta a ser informativa, pelo menos minimamente informativo. A gente tem como exemplo o texto que abre o livro, né, que é ele conta da quase namoradinha dele que casou com um alemão que foi pra guerra e não voltou mais. A contragosto, né? Um cara que nem queria... Quer dizer, tem nuances aqui, né? Porque é um cara... Que nem fala aqui, são textos que foram veiculados em jornal, revista e tal, de 47 e 67. Então ele pega alguns textos, tem esse espírito do pós-guerra. Ele está contando o que ele viveu, e ele foi cônsul na Alemanha, em Hamburgo, se eu não me engano, e conheceu, teve relações, depois manteve amizades com muitas pessoas de lá e tal. E esse cara, a ideia é assim, pós-guerra, 47, esse cara está escrevendo e tal, ali nessas décadas, e aí todo alemão é nazista, e ele está falando de um cara que não queria ir pra guerra, assim, visivelmente não queria fazer nada daquilo, e que foi, quando perguntam pra ele, e daí, como é que era a guerra? Assim, ele falou, não, só vi
bicho morto, só vi, tipo, não vi nada e tal. Tipo, ele não quer, porque ele não quer nem dar conta da experiência que ele viveu, indo, acho que primeiro pra França, esse cara, e depois indo pra Rússia, né, indo pro leste europeu. Isso é bem claro, assim, ele tá apresentando coisas que são cotidianas, crônicas no sentido disso, de uma história do tempo, né? Eu acho que nesses textos é exatamente isso que você falou, assim, essa não definição de gênero que permeia quase todos os textos ali, né? Quer dizer, tem algumas coisas que são claramente, né, um poema, mas assim, a grande maioria, assim, a tônica, assim, é justamente uma diluição dos gêneros na prosa tipicamente rosiana, assim. Eu tinha falado para você uma coisa, né, que eu achava que nesse livro, diferentemente das outras coisas do Rosa, que a gente já leu e tal, não existe tanto a coisa da suspensão do tempo, mas você me falou que na verdade não, que o tempo ele é marcado muito enviesadamente nos outros livros dele, que foi uma coisa que eu não tinha percebido, mas que aqui ele está mais inserido no tempo, né? Mas assim, de novo, né? Ele sempre se insere ali numa cronologia, com alguns acontecimentos passando ao largo, assim. Alguns não ficam tão claros, assim, quando ele fala, por exemplo, tem algumas do que a gente pode chamar aqui muito ad libitum de crônica, porque eu fico imaginando, isso é um parênteses aqui, eu fico imaginando isso sendo veiculado, de fato, no jornal, numa revista, e a galera lendo isso aqui, porque se você pega um gênero já bastante estabelecido, e já na época bastante estabelecido como a crônica, ele tem uma maior facilidade, ele tem uma tendência, uma objetividade, uma tendência de comunicação. Então você pega escritores, a Hilda, por exemplo, quando escrevia a crônica, por mais bocada que ela fosse, por mais interessante, ainda assim você vê que mesmo nela havia ali um interesse de comunicação. Tesa escreveu crônica por muito tempo, outros escritores brasileiros faziam isso, e você via o Rosa não parece estar muito preocupado com isso, não. O Rosa não pegou essa tradição rubem-braguiana da Rosa. Então, ele pega e continua fazendo a coisa dele, que é falar com a linguagem dele. Eu fico imaginando o impacto que isso deveria ter nos leitores. E aí, então, quando ele está lá comentando sobre, por exemplo, uma viagem que ele fez para Ponta Porã, ou sabe, para o Paraguai e tudo mais... Durante a Guerra Civil Paraguaia. Então, durante a Guerra Civil... Mas ele não faz o que muitas vezes numa crônica você vê o pessoal tendo a necessidade de fazer, assim, tipo, eu tava lá e o ano era tal, marcar bem claramente o cronos da coisa. Ele simplesmente dá a entender, como, meus leitores, bem entendedor, né? Mas no romance, nos romances você falou que ele também fazia isso. Eu acho que no romance, no caso do Grande Sertão, isso aparece em vários elementos ali, embora se possa discutir exatamente quando, mas há elementos claros assim que vão marcar isso não tem como um romance fugir completamente disso, né? Mas nos contos, isso fica, nas novelas e tal, isso fica bastante evidente. Tem um conto que está no Primeiras Histórias, que é ele, do menino indo para Brasília, então estão construindo Brasília. Sim. Então isso é uma marcação temporal bem evidente. Tem alguns casos, por exemplo, que ele menciona, tá tendo um rebuliço, tá acontecendo alguma coisa em São Paulo, então era a Revolução, não é, ou sei lá, o que foi aquilo, assim, aquela grande vergonha acontecida em São Paulo e tudo mais. Ou o Getúlio subindo para tomar e tal, década de 30, isso aparece enviesadamente. O Rosa nunca deixa nada claro, assim, mesmo quando ele está falando da marcação geográfica, também ele deixa, mesmo ele está falando da Alemanha, às vezes ele fala assim, tipo, parece que ele está em Hamburgo, mas às vezes de repente ele está do outro lado, ou está, sabe, pro lado de Munique e tal. E ele vai inserindo coisas, tá lá, se você consegue ler, tá lá, mas não é como se estivesse pairando suspenso no tempo, no espaço. Assim. Acho que isso que é, não é que ele esteja fazendo, sabe, romance histórico. Eu acho que esse livro aqui, assim, a gente não vai conseguir muito se deter em muito texto, porque é muito texto, né? Não sei nem quantos textos são aqui no livro, mas o livro ele tem umas 311 páginas. E deve ter aí por baixo, vamos lá, uns 40 textos, alguma coisa assim, meio que alguma coisa por assim, né? Mas assim, eu acho que a gente consegue perceber alguns movimentos, então a gente discute um pouco mais eles. Eu acho que a grande questão que a gente está falando aqui agora, um pouco antes de começar o livro, são dois movimentos concomitantes e contraditórios até em certo sentido, né? O que a gente está falando, que além da diluição dos gêneros, também existe uma diluição do papel do homem na literatura dele, né? Então ele quase que abandona a figura do homem para fazer uma elegia,
uma literatura que foca simplesmente na natureza. Então, muita descrição de bicho, muita descrição de animal, muito poema com os animais que ele visitou nos zoológicos ao longo do... Isso é interessante, são textos que a marca, tipo, ele foi no zoológico do Rio, foi no zoológico de Paris, e aí ele faz uma espécie de aforismos, né? Aforismos poéticos. Aforismos poéticos que ele vai fazendo e falando, a onça se contorce feito, sei lá, ele faz esses jogos metafóricos, imagens, que é muito conhecido. E ele vai fazendo isso o tempo todo. Não sei se você consegue mostrar, Yuri. O quê? Os aforismos aqui, ó. É nesse sentido aqui. São anotaçõezinhas, né? Então ele fala assim, tipo, o caranguejo encalacrar-se tão intelectualmente construído, o caranguejo carrasco, comece-se nele uma ideia, curva, doida e não cega. Isso daqui, ó. O marisco tem ostracismo. Em ostracismo. O marisco em ostracismo. Aí parece assim, parece que é um trocadilho só, uma brincadeirinha, mas aos poucos você vai vendo que não. Que ele tá fazendo isso que você mencionou, assim, quase não tem homem aqui, no zoológico quase não tem. Aparece o homem em comparação com os animais, né? E aí os animais vão ganhando a natureza vai ganhando esse contorno. Coisa que aparece também nos outros textos, quando ele vai pro Paraguai, ou quando ele vai para ele parece estar muito, muito interessado em fazer. Você vai ler, os leitores que se interessam pelo Rosa, e agora no livrado, acho que não tem mais quem não se interessa. Eu acho que se a gente fez um mau trabalho, se a gente deixou, depois de 3 vídeos aí que a Global patrocinou pra gente, a galera ficou sem vontade de ler o Guimarães Rosa. Mas então vocês estão obrigados a fazer isso. Bem que sim, né? Mas pro pessoal que se interessa, você vê aqui a matéria-prima, né? Ele falando sobre pássaros ou falando sobre a natureza, ele gosta muito das diferenças de planta, o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer, tudo mais. Então você vê essa matéria-prima, e isso está em todos esses causos, assim, para mais ou para menos. E eu acho que ele presta uma homenagem principalmente à flora e à fauna, porque é dessa nomenclatura, dessa taxonomia que ele tira a sonoridade do linguajar dele, né? Essa coisa desses nomes que são misturas de dialetos indígenas diferentes, com nomes estrangeiros que são adaptados. Isso tudo é Guimarães Rosa, né? O nome popular das nossas espécies aqui é meio que o Rosa tentou fazer na literatura dele. E ele tem como você falou, né? Nas outras obras ele já tinha, né? Aquele conto... Comércio de Bois? Não, no as histórias lá que a gente fez... que é o da onça. Da onça, esse conto é fantástico, Então, assim, que aí, tipo, o cara tá quase bicho ali e tal, e eu acho que ele percebeu que ele podia explorar isso muito mais, e eu acho que nesse último movimento da vida ele tava meio que querendo forçar a barreira da literatura dele para fora dessa coisa ou talvez seja paralelo, se é de 47 a 67, não vem marcado exatamente os anos, assim, mas você vê que tem um paralelo aqui, ele tava fazendo isso, e aqui em alguns textos ele parece estar nem um pouco preocupado com o ser humano, assim. Sim. E aí tem o que a gente comentou, que são uma série de poemas que ele escreve para quadros que ele visitou, e ele diz aonde está o quadro, quem é o pintor e tudo mais, então, e pintores famosos e tal, todos sobre a natividade, sobre aquela cena do presépio, assim. E aí ele tá falando, sei lá, do Dürer, do Hieronymus Bosch, enfim, acho que o Tiziano tá ali e tal. E aí ele aos poucos você começa a ler e fala assim, a coisa parece chata, assim, falar de, presépio e tal, aquela imagem meio... Ele fala muito dos anjinhos, por um lado, e dos animais. Ele parece estar mais preocupado naquela cena com o boi e com o burro do que necessariamente... Ou com os magos. Os magos aparecem até assim no começo. Mas aí ele vai ficando cada vez mais preocupado com o boi e com o burro. Assim, o boi e o burro. E aí, de repente, Jesus está sendo meio... O menino Jesus está sendo meio que... escanteado. E a condição de possibilidade para o brilho do boi e do burro, assim, entendeu? Boa. E aí você vê o quanto... Ele muito sutilmente, não é como se o Rosa fosse defensor vegano ou vegetariano, não sei o quê, mas em alguns comentários você percebe, ele fala assim, isso daqui, me falaram que tal cidade era ruim, era feia e tal, violento, como Chicago. Aí ele fala, talvez tenha essa impressão porque tem muito matador, e Chicago tinha muito matador, era para onde se levava os bois para bater, era conhecido por isso, a parte, né, marginal de Chicago. E aí ele fica, aquilo como que incomoda ele, sabe?
Então, pô, matar esse animal que é tão fantástico, da onde ele tira tanta coisa. E eu acho que é isso, assim, que você falou tá certíssimo. Ele começa, a gente não sabe onde isso ia dar, né? Ia fazer um eco-romance. Bom, podia ser, né? Assim, mas tirar cada vez mais o... Porque eu acho que pro Rosa, o homem, a gente vê assim que o drama, né, do homem na literatura dele, a gente lembra lá do Recado da Montanha, aquela coisa assim, ele não tem tanto a ver com os sentimentos do homem, mas como que uma relação mimética do homem com a natureza. Isso. Assim, né? Então acho que para ele estava de pertencimento e de simular de novo o conto da onça, né? O cara ali meio quase bicho, tentando mimetizar esses movimentos que ele via fora do elemento humano. O próprio Robaldo, quando vai fazer a transição lá, que ele vai de Tatarana para Aço Branco, né? e para aquela cena toda lindíssima lá, quando ele sai, ele vai, que é quase um Jesus indo para passar 40 dias no deserto e tudo mais. Quando ele faz esse momento, e aí rola o negócio, que se rolou o pacto, não rolou e tudo mais, vários dos comportamentos que ele tem ali são animalescos. Porque ganha validade quando você está, o jagunço e tal, ele é mesclado com a natureza, ele é o próprio sertão. Grande Sertão Veredas acontece dentro, acontece fora, não é? Sim. E só vai veredar, só vai criar veredas dentro de si o que está naquele cosmos. E o cosmos parece ser, pro Rosa, completamente isso, animalesco, fauna, flora, é isso que está ali, assim. E que ninguém, eu não sei, assim, talvez alguma coisa, o Miyakoto talvez tente fazer, não é, como que é aquele da Leoa lá, Confissão da Leoa, que é um texto legal. Você vê muita influência, aí é legal, você vê aí as influências do Rosa nos outros escritores, e pega justamente por aí, assim, sabe? Por esse lado mais natureba, assim. E aí o outro movimento que eu falei que é concomitante, quase que contraditório, é porque a gente tem uma leve inserção da figura do próprio autor na literatura dele, né? Que tá assim, a primeira vez, pelo menos eu acho que eu vejo, assim, não lembro assim, de exemplo, outros exemplos de outros livros que eu li dele se colocando na literatura, e aí a gente consegue ter um vislumbre de como que ele se vê literariamente. Então, assim, tem algumas coisas, né? As crônicas de viagem dele, que ele fala dele mesmo, com relação às pessoas. E fala do trabalho dele, ele era cônsul, e fala claramente isso, do problema de ter judeus e ter ciganos, e o pessoal fala, tem uma senhorinha que vai perguntar se ela não pode... Esse é belíssimo, assim. Uma senhora que ela diz que a filha dela, na verdade, não é filha do marido dela, que é filha de um cara que ela morou no Brasil, conheceu Dom Pedro II, e que essa filha é fruto de um caso que ela teve com o brasileiro. Portanto, ela é brasileira, portanto, ela pode vir pro Brasil. Fugida, assim. Tal. A coisa da cigana lá. A cigana que faz a previsão e fala, não vai ter guerra. Aí 2 dias antes, um dia antes da guerra, ela vem procura e fala assim, tem como eu ir pro Brasil e tal, porque tem como eu fugir. Porque e aí depois ele fala, depois estourou a guerra, quer dizer, isso, ela errou e reacertou a previsão dela, mas e aí tá por fundo isso, sabendo que ela corre perigo, porque vindo guerra, ciganos vão ser mortos e tudo mais. Então esses elementos da vida prática dele, como cônsul, mesmo como escritor, né? Tem um dos contos que ele conta do Érico Veríssimo. Então ele participou de congressos de escritores, isso é famoso também. Então essas coisas que são... uma história engraçada com ele no congresso? Você contou uma história dele, parece que ele puxou um outro escritor pro lado, assim, falou do diabo, um brasileiro, assim, que tava lá, acho que tava o Borges nesse congresso na Suíça. Ele puxa e fala assim, você conhece o diabo, assim? E aí ele fala uma coisa tipo, eu rolo com ele no tapete toda noite. E aí o cara fica meio tipo, que merda. Incomodado, meio awkward. Assim, foi meio awkward, mas ao mesmo tempo é o Guimarães Rosa, assim, você não pode falar. E aí o Rosa falou, não, o diabo existe, assim. Isso é muito massa. E aí, assim, tipo, essa inserção dele na literatura se dá por isso, se dá pelos heterônimos dele, que é uma coisa que pouquíssima gente sabe, eu acho, né, cara, que o Guimarães Rosa teve heterônimos, todos eles eram anagramas do próprio nome dele, né? Então a gente vê aqui alguns poemas dele, assim, aí a gente ainda teria que analisar o estilo de cada heterônimo para ver se existe uma, né, não chegamos tão longe assim. E aí aqui tem, acho que a grande revelação desse livro,
que é um poema que está... Não é um poema, na verdade, é uma reconstrução de uma espécie de coro de teatro grego, né? Que tem o coro e tem o solista, aquela coisa assim. Parece um alto, assim, ou uma dessas peças medievalescas. Assim, reforçando esse cosmopolitismo da literatura dele, né? De reinterpretar outros formatos, né, europeus e tal, e trazer aqui para o Brasil do jeito dele, que chama Grande Louvação Pastoril, com entremeio de respeitos variados e repasso de mores figurantes, a Lígia Maria, que daí tipo, era a filha do escritor Franklin de Oliveira, Lígia Maria, que nasceu em 21 de março de 1953, e saudando seu nascimento no dia 6... aliás, o poema foi escrito dia 21 de março, e a menina nasceu no dia 6 do mesmo ano, 6 de março de 53. E aqui tem os solistas, e daí tem o coro das fadas, o solista, os coros trançados, o coro dos vaqueiros. E falando sempre, ela vai ser a menina mais linda, ela vai ser fantástica, é muito bonita, assim, porque eu imagino se ela tá viva, enfim, se ela, não é? Deve ser uma coisa extremamente divertida. Divertida pra caralho, assim, né? Ver o cara, tipo, escrevendo um livro. E aí o mais interessante é que começam a aparecer vários personagens nesse coro, né? E aí, eventualmente, aparece um Dr. João Rosa, né? E assim, João Rosa, beleza, se ele colocar só João Rosa, a gente saberia que é ele mesmo. Mas o fato dele ter colocado Dr. João Rosa esclarece pra gente uma das grandes dúvidas da literatura com relação ao Guimarães Rosa, né, Lucas? Porque fica essa discussão se o cara pra quem o Rebolo tá contando a história, que ele fala, o doutor, e o pessoal fala, não, é o Rosa, não é o Rosa, né? Quer dizer, era como ele é o Rosa, era como o Rosa se considerava, ele se chamava, ele chamou de doutor ali. Então, importa que seja ele pessoa ou ele não é eu lírico ou sei lá, personagem, não importa pouco, né? Porque o que você tem é a matéria da literatura. Mas, de fato, ele se chama de doutor aqui, e lá ele é doutor, então meio isso. Que, né? Tá resolvido, assim. Bona Pietra Sopra, né? Então, tipo, aí fica esse esclarecimento muito massa. E, de novo, né? Remonta esse coro aqui a esses altos, a esses teatros gregos e tal. E o livro, ele tem um único texto de apoio, bem curtinho, inclusive, no final que vai comentar o conto da Fita Verde, né? Que é a versão dele do Chapeuzinho Vermelho, do Perrault, que ele faz, e cara, assim, tipo, uma das paradas mais impactantes desse livro, assim, pra mim, achei ele muito bonito mesmo. O que você achou desse... Ele dá um sentido transcendental, metafísico, um pouco esse, no final, porque parece que, enfim, a gente não vai contar todo o final, mas porque... Boa. Mas até porque é curtinho, né? É curtinho, vocês compram e leem, e aí vocês compram o livro, e aí vocês não, sabe, leem esse, assim, pelo menos, né? Mas não só ler esse. Mas ele pega assim, você saca que é a Chapeuzinho Vermelho recontado, você saca isso tudo, tá bem evidente, só que ele dá uma girada no final e você fala, opa, o negócio me pegou aqui, sabe? Porque todo mundo tem vó, né? Exato. E aí, assim, tipo, essa é a parada mais massa que eu acho do Rosa, assim, porque a gente tava falando contigo, né, enquanto a gente tava lendo o livro, e cara, o cara só fala da mesma coisa sempre. E não fica chato, cara. Não, ele tem casos de amor, você já percebeu? Ele tem um pendor muito grande pra falar de casos de amor. Vários desses causos aqui de coisas que são... ele lá eu quase me apaixonei pela menina e tal, depois ela casou, aí ele fica amigo do cara e dela e tudo mais. Alguns casinhos muito pontuais, assim, de amor, e ele parece muito preocupado. Se você pensar, uma das coisas principais do Grande Sertão Veredas é um caso de amor. O que ele está tentando contar, a gente fica muito com a ideia do pacto fáustico. Mas na verdade o pacto fáustico só tem razão em relação ao amor que ele está em dúvida. O que desperta a dúvida dele, se existe diabo ou não, é bom lembrar isso, é ele perguntando se amava ou não Diadorim, não é? Eu amava Diadorim, não amava, não, e o que importa, se isso é amor, né? Porque aquilo é o que está por trás dele o tempo todo. E os outros pactos fáusticos também sempre tem um... Também sempre tem, amorosa, a Gretchen, né? Que é a do próprio Fausto e tal. E eu acho que e aí você tem, por exemplo, um conto belíssimo que a gente já fez aqui, tá num dos outros vídeos, que é daquele cara um vaqueiro que tem uma relação... gosta de uma menina, foi embora, daí ele tá naquela fazenda nova. É o último conto do... Acho que é do Miguel, do Urubucocá? Do Urubucocá, acho que é do Urubucocá. Do cachorrinho que chega, daí o vaqueiro vai. Isso, e aí ele vai embora com a mulher que é uma senhora bem mais velha, assim. E quer dizer, o amor não é necessariamente um amor erótico, o amor não passa por esse eros. Não passa pelo idealismo do amor. Ou também, pela sexualização, quer dizer, eles se amam ainda assim e tal.
Então isso parece uma matéria constante pro Rosa também, como é a natureza. Quando não está dessubjetivado, e aí você vê a mescla do homem com a natureza, e às vezes só a natureza, só os bichos, só as plantas. Quando aparece o homem, ou são coisas metafísicas, como esse caso da fita verde, ou são coisas que poderiam ser muito, muito banais na mão de outras pessoas, como a literatura erótica, ou de amor, ou romântico, não é? Mas ele sabe pegar o bicho pelo rabo, né? Esse que é. Falando em bicho, falando em metafísica, a outra parada que a gente estava conversando aqui agora antes era essa coisa da menção aos filósofos alemães e nórdicos que permeia assim, o Fichte, o Kierkegaard, essa galera tá toda ali, né? Que a gente sabe que ele parece que curtia mesmo esses caras e tal. Ele lia, parece que ele diz que ele aprendeu dinamarquês para ler o Kierkegaard, né? Como ele e seguindo o Unamuno e tal. Igual você, cara. Igual você é tipo o Guimarães Rosa de Curitiba, Lucas? Não, isso daí era trabalho, né, cara? Entendi. Mas ele... quer dizer, sempre fica a dúvida, né? Quando você está lidando com certos escritores, o que ele lia, o que ele não lia. Assim, o cara lia Freud, o cara lia não sei o quê. E aí fica... A gente sabe que ele morou lá, a gente sabe que ele falava bem alemão, lia bem alemão em, sei lá, 14 outras línguas. Mas fica nessa coisa, qual a extensão que ele lia, eu pegava do orelhado e tal. E aí tem uma hora que ele tira um sarro do Fichte, completamente justificado. E dos Fichtianos também, né? Completamente justificado. E é muito pontual, assim. Ele tá comparando um gato, falando um gato, e ele fala assim, mas o gato não tem esse problema Fichtiano do eu, que sou eu, ich bin ich, né? Sabe, tipo... Aqui é comunicado, claro, como o sol, e que se esclarece... Como é que é, cara... velho... É um grande filósofo. Não assim. Transa, né, cara? Não transa, né? Transar, né? Transar, acho que sim, né? Mas o caso é que você vê que talvez não seja só da orelhada, que ele estava lendo esses caras mesmo, e possivelmente no original, e possivelmente tinha uma boa intimidade. Embora parte do Rosa está em mistificar-se, né? Como ele chama a si mesmo de Dr. João Rosa, ele também trabalhou muito sabiamente em produzir mistificações, seja você agarrando um escritor mais novo e falando você acredita no diabo, talvez ele só estivesse tirando sarro, entendeu? Mas faz parte da mídia. E aí ele cria essa névoa em torno de si, onde diz, não leio o filósofo, só numa entrevista ele fala, eu leio só o Kierkegaard e o Unamuno. Não, você está lendo Goethe, a gente sabe que ele está lendo as outras coisas. E isso aparece, as influências parecem ser mais marcadamente, o que é estranho para o Brasil, sobretudo para esse Brasil de escritores ali que estavam na mesma época que ele parece pegar muito da Alemanha e dos escandinavos. Enquanto a ordem, por exemplo, dos outros escritores, que ele menciona o Drummond aqui, o Érico, né, era o pessoal que pegava sobretudo dos franceses, era gerações formadas aprendendo francês na escola, lendo os franceses, sejam teóricos ou o Drummond, por exemplo, parece que lia o Merleau-Ponty e tal, ou americanos, né? Então, né, isso foi uma coisa ali que estava... E o Rosa também destou aqui desse pessoal, porque ele... Faz um traço distintivo quanto às filiações literárias e filosóficas dele. Deles. Né? Não, perfeito. Cara, eu acho que isso é uma mescla muito interessante, porque, assim, de novo, a gente tem esse cosmopolitismo da literatura dele, essa afiliação muito específica e pouco usual entre os escritores da sua época, e uma literatura que se pretende ser essencialmente brasileira, né? ainda que beba dessas outras fontes e tal. Então eu acho que assim, talvez ele seja, né, o maior aí dos antropofágicos nesse sentido, assim, né, para usar um termo que está na moda esse ano, porque o cara pegou tudo que ele podia pegar do cabedal, que era da competência dele, e fez um suco, cara, essencialmente do Piniquim, assim, não tem... Tem uma hora que ele compara, ele fala que Weimar é a Barbacena alemã. E eu acho isso fantástico, porque Weimar é onde estava o Goethe, onde estava o Chile, onde, né, todo o classicismo de Weimar e tudo mais. E ele fala, a Barbacena da Europa, ou é a Barbacena que é... Mas isso não importa, assim, a ordem. Mas ele primeiro falou que sabe, a cidade brasileira. E eu acho que ele faz isso várias vezes, assim. Minha madrasta, inclusive, de Barbacena, a família dela, tá um beijo pra Barbacena aí, cara. Eu não conheço lá ainda.
É legal. Não se você leu o Holocausto Brasileiro antes, né? Então tem isso, assim. Mas ele tem muito isso não é brincadeira, o sertão é de fato o universo, entendeu? E aí quando ele vai falar, quando ele tá andando lá pra dentro, ele tem uma coisa nesse livro, você falou do cosmopolitismo, por exemplo, o que é o vaqueiro, não é? O que é? E ele pega, tem uma hora que ele tá falando, tem o vaqueiro mineiro, tem o baiano, tem o pernambucano, tem o gaúcho, tem o de Marajó, e ele começa meio que fazer uma espécie de caracterização das qualidades e diferenças. Isso é daquele texto da vaquejada dele, tem o cara que tem a sela de tal modo, o cara que usa o cavalo de tal maneira, o cara que treina o cavalo, domestica de tal maneira, e os costumes todos, Pé duro, chapéu de couro. Chapéu de couro, E aí você... Parece que ele está falando de uma coisa completamente universal, assim, são personagens que ele está marcando regionalmente, falando, esse aqui é o mineiro, esse aqui é o gaúcho, esse aqui é o Marajoara, não é? E marcando as diferenças, mas ao mesmo tempo parece que ele está falando de figuras quase... sabe, como o cavaleiro mongol seguindo o Gengis Khan, ou sabe, atrás do Átila sempre, desde sempre, assim, poderia ser isso. Que é o contrário que o Raimundo Carreiro faz, porque uma vez eu estava conversando com o Raimundo Carreiro, daí a gente estava falando de Cormac McCarthy. Daí ele falou assim, eu conheço esse velho, é um matuto. Eu falei, ele é tudo matuto, assim. Tipo assim, matuto, cara, foda-se. Tipo, tudo... E aí você tá certíssimo, Yuri, de falar, ele traz tudo quer dizer, o mais antofágico. O cara antropofágico, ao nível que acho que esses caras que se pretenderam fazer um manifesto antropofágico, acho que eles não chegaram tão longe, assim. Não. Sabe? E nem ser tão radical quanto ele, né? E não dá nem pra gente, acho que afiliar muito essa turma com ele, assim, né? Não só em termos de qualidade, mas também, né, deslocado no tempo e de intenção também. Eu acho que ele foi muito mais longe, muito mais bem sucedido. Mas aí a gente já fica de novo naquela rasgação de seda eterna que a gente fica pro Rosa em todo o vídeo que a gente faz, por conta, assim, porque a cada vez que eu leio o Rosa, eu renovo a minha admiração por um cara que faz uma parada. De novo, ele escreve sempre sobre a mesma coisa, nunca é repetitivo, né? Você está falando que o Faulkner também é um pouco assim, mas não tem mais muita gente que faça isso assim. Você vai ter uns caras que a gente pode falar na filosofia, o Heidegger que falava que o filósofo tem um problema, né, uma questão, só que ele vai tratar isso de várias mil formas, então isso se aplica um pouco na literatura. Você vai ter caras que fazem isso, são poucas as obsessivamente voltando sobre os mesmos temas sabe, por mais que os temas a gente fala uma coisa, mas uma coisa que já é muita, assim, né? O problema da existência humana, o problema da relação do homem com o ambiente, o cosmos que o cerca, ou com sua própria ideia de cosmos, o que quer que seja. Mas você vê, talvez a Hilda faça isso, a Hilda Ilst talvez faça isso, o Graciliano talvez faça isso, é um cara que também se vê voltando no mesmo, todos os 4 ou 5, dependendo, né, 6 romances ali, eu conto 4 mais ferrenhamente, do Graciliano você vê isso, é um tema que ele inverte de um jeito e de outro e tal, e fica trabalhando. O Rosa faz isso exaustivamente. Tem pouca gente, tem pouquíssima gente. O Jorge Amado um pouco também, assim, mas o Jorge Amado acaba sendo um pouco maneirista nesse sentido. Assim. Porque ele na verdade não tá, ele parece que pegou uma fórmula e tá repetindo porque deu certo, assim, não é como se ele estivesse tentando... O famoso maneirista, né? Exatamente. Mas o universo do Jorge Amado é isso, né? Você lê 5 livros do ciclo de Jorge Amado e fala, é Jorge Amado. Tipo, você não se engana. Eu tinha quem que era? Mário de Andrade, não sei o que perguntavam se é um livro do... Ele fala, não li, não gostei, assim, que ele não gostava absolutamente, Jorge Amado. Então acho que cria um pouco essa... Porque aí talvez seja uma coisa interessante e última da minha parte de frisar, independente de onde você olhar para o Rosa, independente de onde você estiver recebendo, seja esse texto, um texto, a linguagem está lá. Você pode se divertir só pelo fato de que ele está usando a linguagem num outro nível, aí numa criatividade bastante absurda. E você vê repetir termos, sabe? Ele usa num causa, numa crônica, e depois ele, sabe, usa lontania e tal, que ele fica repetindo, que é uma forma de distância. Sinal de que ele está realmente, né, compondo o próprio léxico dele, e não só improvisando, né? Não só indo no freestyle. Essa parada da sonoridade das palavras dele, assim, realmente, né? Porque ela passa por várias coisas. Ela passa pela orelhada, né, do povo.
e isso inclui não só a prosódia e certos acentos em lugares diferentes, como também certos erros de conjugação que ele adota para a vida, passa por uma metamorfose da categoria da palavra, né? Então ele substantiva adjetivos, adjetivos substantivos e assim por diante, né? E ao fim e ao cabo ele faz uma coisa que ela translitera ou traduz. Translitera bastante coisa pro português, a portuguesa. O brinde do norte, lá, o escola, né? Escola. Ou a brasileira, não é nem a portuguesa, assim, a brasileirar mesmo. É isso. Cara, acho que era mais ou menos isso que a gente tinha pra falar, né? Cara, de novo, assim, livraço, tá aqui. Ave Palavra, do Guimarães Rosa. Queria agradecer demais a Global aí que chamou a gente mais uma vez, né? A gente sabe, né, cara? Tipo, o Rosa a gente não vai negar, porque, porra, é demais, né, cara? A parada é muito sinistra, cara. Você já parou pra pensar que você tá, tipo, ganhando dinheiro pra falar de Guimarães Rosa, cara? A gente vai te mandar o livro aí, a gente vai te pagar, então pra vocês ficarem fazendo, tipo... A gente tá vivendo o sonho, cara. Esse é o sonho do jovem leitor, assim, cara. Isso é muito bom mesmo. Então, obrigado aí mesmo pela Global. Fiquem aí com a dica do Ave Palavra. Acho que isso aqui é uma boa forma de você conhecer o Guimarães Rosa, que não te ensino na escola, principalmente. E ter em um livro só, né, uma grande gama de textos muito diferentes, né, de temáticas distintas, e que aqui você vai ter a maior variedade dentro de um mesmo livro do Rosa, assim, acho que é isso, né? Então é isso. Lucas, obrigado mais uma vez, cara, sempre um prazer aí conversar com você. Obrigado pela cachaçinha, tava boa, né? Deu uma... Opa, demais, né? E é isso, galera, ajuda a gente lá no Catarse, se inscrevam no canal. Editores que quiserem patrocinar a gente aí, cara, patrocinem, porque estamos sempre pra jogo. Um abraço e tchau.